Olá, pessoal, bom dia. Então, estou aqui hoje novamente, como toda segunda-feira a gente faz, para debater o tema do desafio de redação nota 1000 e para apresentar repertório sociocultural para vocês também, né? Então, vamos lá, acompanhem comigo que eu vou colocar aqui os slides para vocês. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. O computador é um pouquinho lento, mas é só ter um pouquinho de paciência que tudo dá certo. Prontinho. Então, vamos lá. Olha só, gente. É um tema fácil, não é um tema difícil. Então, o tema dessa semana é Jeitinho Brasileiro, as consequências das pequenas corrupções no dia a dia. Vamos lá procurar entender esse tema aqui. Olha só, gente. A principal palavra aqui, né, é corrupções, né? A palavra que a gente vai ter que destacar bem. Só que eu não vou falar dessa corrupção que é no âmbito maior, ligada ao meio político, né? Esses grandes roubos de dinheiro que há no meio político, ou, digamos assim, nas grandes empresas que patrocinam também, né, esses políticos, né, que bancam a campanha desses políticos, mas eu tenho que falar daquelas corrupções que acontecem no dia a dia, né, aquelas pequenas corrupções que a maioria das pessoas cometem, como, por exemplo, furar uma fila, né, passar cola para o coleguinha, pegar cola com um colega na sala de aula, né, ir lá, né? Ir lá a prova do outro, copiar um trabalho da internet, pegar alguma coisa da internet, só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e mandar para a professora. Coisas desse tipo que a gente, falhas que a gente comete no nosso dia a dia, e que também são consideradas corrupções, né? Também é desonestidade. Então, mas olha só, não tenho que falar só sobre isso, né? Eu vou ter que falar dessas corrupções, mas são essas pequenas, né, que acontecem no dia a dia, mas tem uma palavra aqui super importante que eu não posso esquecer, que são as consequências. Então, tem tema, gente, olha só, tem tema que eu tanto posso falar das causas como das consequências. Eu posso tanto escrever uma tese por problematização como por responsabilização. Nesse caso, o tema ele me conduz a falar já das consequências, certo? Então, quando eu for construir a minha tese, eu já vou ter que pensar não em causas, eu não vou pensar nas origens dessa corrupção, nas causas dessa corrupção. Quando eu for construir a minha tese, eu vou ter que falar das consequências, né, dessa corrupção. Vou ter que falar das consequências, né? Quais são os desdobramentos disso? Quais são os problemas que surgem a partir dessas pequenas corrupções que a gente comete no dia a dia, né? Que problemas decorrem disso aqui? Eu vou ter que pensar nisso para construir a minha tese, certo? E jeitinho brasileiro, aqui é essa palavra que começou o tema, nada mais é, né? Essa palavrinha aqui, jeitinho brasileiro, esse termo, jeitinho brasileiro, nada mais é do que, digamos assim, um sinônimo para pequenas corrupções, né? Uma maneira de se dizer diferente, de se dizer de uma outra forma, o que são as pequenas corrupções, né? Que a gente chama, digamos assim, de forma até tentando suavizar o problema, a gente chama de jeitinho brasileiro, né? Vou dar um jeitinho brasileiro aqui, certo? Mas que, na verdade, são pequenas corrupções que eu acho que quase todo mundo já cometeu, né? Isso no dia a dia. Então, mas quais são as consequências disso? Que problemas podem acarretar dessas pequenas corrupções? Será que também não prejudica o outro, essas pequenas corrupções, né? Então, pensar por aí, ok?
Vamos lá mais adiante e ver o primeiro texto motivador. O primeiro texto motivador, ele já é um vídeo. Então, a gente tem aqui um texto introdutório, um texto verbal introdutório, apresentando esse vídeo, que a gente não vai poder assistir o vídeo aqui, porque vocês já sabem que sempre fica travando quando eu tento exibir o vídeo. Mas vocês todos têm acesso ao PDF com esses textos motivadores, e aí vocês podem busca lá, ele está linkado lá, esse vídeo, é só clicar lá e assistir, certo? Então, diz o seguinte, a apresentação do vídeo. Nos últimos anos, a corrupção tem sido pauta dos noticiários e de conversas diárias entre os brasileiros. A corrupção política incomodou tanto a população, incomodou tanto que a população foi às ruas em manifestações históricas. Mas quando trazemos o assunto para o cotidiano, a palavra corrupção perde valor e se torna justificável, até mesmo aceitável. Neste vídeo, vamos discutir sobre as pequenas corrupções do dia a dia e o impacto delas na sociedade. Clique na imagem e assista, né, para assistir o vídeo. Então, olha só, gente. Veja só. Então, se fala muito em corrupção ultimamente, né? Nos últimos anos no Brasil é um assunto que está, assim, digamos assim, um dos principais assuntos em pauta. É onde as pessoas discutem muito, tanto presencialmente como na internet. Se fala muito em corrupção. Só que as pessoas falam nessa corrupção mais no âmbito político, né? Mas e a corrupção que a gente comete no dia a dia, né? Quando a gente fura a fila em um banco, quando a gente não estuda a prova e fila pela do colega, quando a gente precisa fazer as atividades no Google Classroom e a gente copia do colega que já fez, só para ter que cumprir aquilo ali, só para cumprir tabela e receber uma nota. Então, são diversas maneiras de se cometer essas corrupções no dia a dia, né? E disso não se fala. Tanta gente que está lá nas redes sociais condenando a corrupção dos políticos e cometendo pequenas corrupções no dia a dia, né? Então, é isso que vai se falar nesse vídeo, que algumas pessoas vão debater nesse vídeo e outras são entrevistadas, né, perguntando o que é que elas acham sobre isso, se elas já fizeram, já cometeram pequenas corrupções no dia a dia. Então, esse vídeo vai mostrar mais ou menos isso, ok? Vamos para o próximo texto, que é o texto 2, diz o seguinte: a sonegação de impostos acontece quando uma pessoa física ou jurídica esconde dos órgãos governamentais algumas informações sobre seus rendimentos. Isso pode ser feito de várias formas, ocultando documentação fiscal, notas e recibos, ou colocando os bens em nome de outros, os chamados laranjas. Também é possível alterar indevidamente os valores de produtos e serviços, vender por um valor, mas declarar outro, ou registrar uma empresa em algum paraíso fiscal, países onde os impostos são menores. De todo modo, a sonegação de impostos sempre afeta a sociedade. A sonegação de impostos, somada às isenções fiscais que privilegiam a parcela mais rica da população brasileira, levam a uma perda de arrecadação de 900 bilhões anuais. Isso representa 12,8% do PIB e 64% da arrecadação anual da União. Esse trecho foi retirado do texto. Você sabe como a sonegação de impostos afeta a sociedade? Então, está aí o site onde ele está disponível para quem quiser ler o texto completo. Então, gente, olha só, aqui está falando dessa sonegação de impostos, que é uma corrupção, é uma pequena corrupção que acontece no dia a dia e que muitas pessoas cometem, porque ninguém quer pagar aquela soma enorme de impostos, né? Todo ano, quando vai declarar renda. Então, a maioria das pessoas acaba sonegando, omitindo alguns bens, fazendo de tudo para reduzir a quantidade de imposto que se vai pagar. Só que a arrecadação diminui, o PIB desce, e com isso, esse dinheiro do PIB, que é o Produto Interno Bruto, poderia ser investido em diversas áreas, como saúde, educação, transportes.
Mas acaba que o dinheiro para se investir nisso tudo, nesses serviços públicos que a gente tem acesso, acaba diminuindo por conta dessas pequenas corrupções. Isso já é uma consequência, né? Dessas pequenas corrupções do dia a dia. A gente vai sonegando impostos, só que esses impostos que eram para ser aplicados em serviços públicos, né, em serviços gratuitos para a população, acaba que não se tem tanto dinheiro para se investir assim, né? Por conta dessa sonegação. Além disso, tem a questão dos paraísos fiscais, né? As pessoas abrem empresa e registram essas empresas em outros países, porque em alguns outros países os impostos são mais reduzidos. Então, para pagar menos impostos, bem menos impostos, eles acabam registrando essas empresas em outros países, né? E deixando de contribuir com o nosso país, com os serviços públicos do nosso país, né? Porque aqui se paga mais impostos do que em alguns outros países. Além disso, tem algo aqui que o texto toca que eu acho extremamente injusto, que é assim, tem isenções fiscais para pessoas muito ricas na população, que são quem mais deveriam pagar impostos, porque já tem muito dinheiro. Então, seria justo que essas pessoas que têm grandes fortunas pudessem pagar mais impostos para que esse dinheiro fosse investido em serviços públicos para ajudar a parcela da população mais carente, né? E, no entanto, não é isso que acontece. Vamos para o texto 3, que é bem pequeno, que é uma frase de Rui Barbosa, que diz assim: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Então, olha só, gente, aqui nesse pequeno pensamento, nessa pequena frase, né, nesse pequeno texto de Rui Barbosa, a gente vê um pensamento tão grandioso, né, que é falar de que muitas vezes a injustiça triunfa tanto, a desonestidade está aí tão grande, né, tão agigantada, que quem é honesto parece ser vergonhoso ser honesto, né? Parece que, é um babaca, é honesto, é um babaca, né? Então, os vícios, né? As más condutas estão aí de uma forma tão gritante que quando uma pessoa age honestamente, por exemplo, quando uma pessoa recebe um troco a mais e diz, eita, cara, recebi esse troco a mais, vou ali devolver. O amigo até fala, você é besta, cara, fica com isso, né? Parece que você é babaca por estar sendo honesto. Então, assim, é mais ou menos isso que fala esse pensamento aqui de Rui Barbosa, né? Os vícios, as más condutas triunfam tanto que quando se tem uma atitude honesta, né, a gente acaba sendo visto como um besta, né, como um babaca, como um otário. Vamos para o texto 4, que diz o seguinte: você já analisou o porquê de ser praticamente impossível encontrar um candidato ficha limpa, bem posicionado no Brasil? Trabalhoso obtermos respostas. O problema em geral está na sociedade. É isso mesmo. Somos nós mesmos que colaboramos diretamente para a corrupção geral. Corrupção, na acepção da palavra, significa modificar, adulterar características originais de algo, depravação de hábitos, costumes, uso de meios ilegais para atingir benefícios próprios. Nós nos acostumamos com o jeitinho brasileiro de achar correto tirar vantagem em tudo. Achamos até engraçado e chamamos esse cidadão de sortudo. Aquele dinheiro ou bem encontrado que não devolvemos ao proprietário, aquele troco que a atendente nos passa errado, que mantemos em silêncio. O produto baratinho que se compra, mesmo desconfiando ser roubado, os produtos piratas que adquirimos. Sabe aquela vaga no estacionamento para prioridade? Que estacionamos nos achando espertos,
pois estamos com muita pressa e não podemos estacionar no local correto. E o assento no ônibus destinado ao gestante ou idoso, que você estava ocupando e não cedeu à pessoa de direito, sentindo-se espertão e cheio de desculpas quando questionado. Pois é, os políticos corruptos que tanto apontamos os dedos também apresentam várias desculpas para justificar as acusações. Somos corruptos e egoístas quanto os odiosos políticos que acusamos com tanto ardor. As pequenas ilicitudes que realizamos todos os dias deixam de ser diferentes das cometidas pelos políticos, talvez diferindo apenas na quantidade de dinheiro, vantagens ou poder envolvido. Saímos esbravejando contra todos e nos dizendo vítimas da corrupção quando nós mesmos alimentamos, pois o ser humano, em geral, sempre tenta levar vantagem em tudo. Nossa diferença para os políticos é que temos menos poder. Então, foi retirado de somos uma sociedade reclamando da corrupção. E logo abaixo tem um site onde está disponível, que vocês podem acessar e ler o texto completo. Então, gente, olha só, né? Tá falando dessas pequenas corrupções, né, aqui, né? Por quê, né? Tá se questionando por quê, né? A gente fala tanto, porque é praticamente impossível, né, se encontrar um candidato ficha limpa. Será que essa corrupção tá tão arraigada no ser humano? Será que é próprio da gente, né, querer sempre enganar, levar vantagem? O texto fala mais ou menos disso, que a gente não rouba tanto porque a gente tem menos poder, né? Mas a gente tá sempre, o ser humano tá sempre querendo levar vantagem em tudo, né? Compara com os políticos, porque os políticos têm mais poder, têm mais acesso a meios de se roubar mais, né? E acabam levando em vantagem em tudo. Mas eu acredito, sim, gente, que tem muitas pessoas honestas ainda, sim, na vida, né? Vamos para o próximo texto, que também é um vídeo, o texto 5, diz o seguinte: pesquisa do Instituto Data Popular revela atitudes corruptas diárias do brasileiro, mas não recebem a devida importância. Confira os resultados revelados pela consulta popular assistindo ao vídeo abaixo. Então, esse vídeo abaixo vai mostrar dados de pessoas comuns que cometeram pequenas corrupções, tipo usar uma carteirinha de estudante falsa, ficar com o troco, né? Então, não vai rolar ver o vídeo aqui, mas vocês podem assistir, é um vídeo curto, dá para assistir aí depois, tranquilamente, quem ainda não viu, certo? Então, tipo, vai mostrar a porcentagem de pessoas, dessas pessoas entrevistadas, tipo, que ficou com um troco indevido, ou que usou uma carteirinha de estudante falsa, que fura fila. Então, essas pequenas corrupções do dia a dia, ok? Então, vamos ver o texto 6, que diz o seguinte: estudos científicos na área da psicologia entendem um ato corrupto como quando alguém desafia a honestidade e ganha vantagem em cima de outra pessoa. Parar em fila dupla é corrupção também, pontua o professor do programa de mestrado em psicologia da Universidade Tuiuti do Paraná, Sidney Priu. Quem é que garante que quando você para em uma fila de mão dupla não vai prejudicar alguém que está em estado grave numa ambulância? Priolo também cita o pesquisador norte-americano Dan Ariely, que percebeu que os problemas não são apenas os grandes corruptos, mas esses pequenos atos de corrupção, apelidados no Brasil de jeitinho brasileiro. O Canadá, por exemplo, não tem catracas nos metrôs de várias cidades. A política de punição, que eram profissionais vigiando a população nas estações, aconteceu só na década de 70. O governo deixava as coisas claras e com políticas educacionais. Hoje não existe nenhuma vigilância. A população entende que o lugar é de todos, explica. Esse trecho foi retirado do texto de 1500 a 2018, uma análise da corrupção na sociedade brasileira. Né? Não está falando dessas pequenas corrupções do dia a dia, cita um estudo de psicologia que fala sobre o que é corrupção, né, quando alguém quer tirar vantagem, né?
em cima de outras pessoas. Cita exemplos do que é uma corrupção no dia a dia, né? Como parar em um lugar indevido no trânsito. E ele fala também dessa grande referência sobre essa questão da corrupção, das pequenas corrupções, que é Dan Ariely. Fala de um estudo que ele fez e cita também o exemplo do Canadá, né? Que no Canadá, nos metrôs, já não tem mais essa política de vigilância, porque foi feita uma política educacional tão forte que as pessoas já têm consciência de que o bem é coletivo, que precisa ser preservado, que precisa se pagar aquela passagem. Então, as pessoas agem de forma mais honestamente lá no Canadá devido a essa política educacional, que pode ser um caminho que vocês podem utilizar para solucionar o problema dentro da redação de vocês. Falar dessas políticas educacionais, que devem ser mais fortes do que as políticas punitivas, porque elas funcionam mais, né? Em outros países já funcionou, né? Vem funcionando em outros países a política educacional, educar a população para que ela modifique a sua postura, age de forma mais ética, né? Passe a agir com mais honestidade, pensando no outro, pensando no bem público, né? Por aí. Então, o texto 7 também é um vídeo, é um desenho animado, é uma animação, e é bem legal. Diz assim, em um armazém de beira de estrada, um homem vive em paz com seus animais de estimação. O cão vigia a casa, o gato caça os ratos e o jumento é o meio de transporte. No porão da casa habitam vários ratos, que vivem roubando comida em quantidades tão pequenas que não prejudicam o negócio. Mas a chegada de um rato estranho acaba com a harmonia do mercadinho. Curta-metragem financiado via edital, com temática luta contra a corrupção, compromisso de todos, pela Controladoria Geral da União, CGU, e Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. Um NODIC. Assista-o clicando na imagem. Então, gente, é uma animação, mostra esse dono desse armazém, ele tem esse gato, esse cachorro e esse bolo. E lá tem alguns ratinhos, só que um dia eles roubam as comidinhas, mas nem nota, né, que esses ratinhos estão roubando isso. Até porque o gato ajuda a controlar isso aí, né? O gato, ele meio que controla os ratos para que ele não saia roubando um bocado de coisa. Só que chega um ratão maior, bem esperto de fora, e ele começa a convencer os ratos a fazer um plano para se roubar mais comida e melhores comidas. Então, ele vai conversar com o gato, propõe um acordo com o gato, e aí o gato, ele é corrompido, né? Ele entra nessa corrupção do ratinho, e o gato passa a ajudar os ratos a roubarem comida. Só que é um acordo. O ratão diz, olha, tu deixa a gente pegar mais comida, que eu te dou um rato menor a cada dia para você fazer isso. E aí é isso que vai acontecendo, né? Ele vai dando, então ele tanto prejudica os colegas ratos dele, como ele prejudica o dono do armazém. E aí vai até que o dono do armazém vai perdendo tanta coisa, e depois o cachorro fica sabendo que o gato foi corrompido, aí o cachorro começa a ameaçar o gato, dizendo que também quer comida para ele, até chega um ponto que o cachorro quer até dinheiro para ele. Então, isso vai corrompendo várias pessoas ao redor. Como a corrupção, ela é sistêmica, né? Como ela passa de uma pessoa para outra, como a gente precisa corromper cada vez mais pessoas para que o esquema de corrupção dê certo. Então, mais personagens ali vai entrando nesse esquema de corrupção, até que o dono do mercadinho precisa fechar, né? E acaba que o cachorro e o gato ficam sem comida, porque era o dono, né? Era o armazém que fornecia comida para eles, né? Então, depois esse gato e esse cachorro ficam por aí abandonados, sem comida, e o dono do armazém começa a se reerguer novamente e agora pega novos animais para criar. Então, é isso, texto 7, e aí vem para o nosso tema, né? A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Jeitinho Brasileiro, as consequências das pequenas corrupções do dia a dia, apresentando proposta de intervenção
que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, vamos lá ver o repertório sociocultural que a gente pode utilizar nessa semana, que vai ser pertinente ao tema dessa semana. Então, vamos ver aqui, olha. Primeiro eu trago um filme para você, que é Scandal, Os Bastidores do Poder, que é uma série americana que foi criada por Sonda Rhimes, né? Criação de Sonda Rhimes. Ele se passa em Washington e é estrelada por Kerry Washington, no papel de Olivia Pope, que, digamos assim, é o personagem principal da série. Ela é uma ex-funcionária da Casa Branca. Ela é proprietária de uma empresa de gestão de crises e que adota diversas medidas ilegais e medidas também antiéticas. E é sempre com o intuito de livrar seus clientes de problemas, digamos assim, supostamente maiores, né? Tanto na esfera legal, quanto no âmbito dos consequentes abalos reputacionais, né? Assim, para salvar a reputação dessas pessoas. Então, ela acaba cometendo diversos atos ilegais para ajudar esses clientes. E o ano dessa série é 2012. Então, a gente tem também aqui uma outra série, que é As Telefonistas. É uma série espanhola, se passa na década de 20, no final da década de 20, inclusive também se cai algum tema ligado ao feminismo em algum outro momento no Enem, também dá para usar As Telefonistas, porque toca muito nessa questão do feminismo também, é bem evidente na série, mas também se tem muitos atos corruptos dentro dessa companhia de telefone que essas mulheres vão trabalhar, né? São mulheres de diversas partes da Espanha que vão trabalhar como operadoras de telefonia em uma empresa em Madrid. Logo quando está surgindo essa questão da telefonia, né? No mundo, essas mulheres vão trabalhar lá. E nesse lugar, que é um lugar bem moderno, né? Um lugar de progresso, essas mulheres elas vão ficar imersas em um ambiente onde tem pequenas corrupções, então elas acabam se corrompendo em determinada medida, muitas vezes até para salvar a própria pele, para sair de situações embaraçosas, elas acabam se corrompendo, cometendo pequenas corrupções, e outras pessoas também dentro da série cometem corrupções maiores, né? Então, a direção é de Gemma Meira, Ramon Campos e Teresa Fernandes Valls. E o ano da série, que a série começou, é 2017, ok? Então, gente, tem esse filme aqui também, né, que dá para vocês utilizarem, que é Desonestidade, a Verdade sobre as Mentiras. Aqui, na verdade, é um documentário, né, e é um filme que ele fala, na verdade, ele é ancorado nos experimentos de Dan Ariely, que é um cara que é referência nesse tema de pequenas corrupções, e que ele foi até citado também lá nos textos motivadores, né? Então, ele fez vários experimentos comportamentais, Dan Ariely fez diversos experimentos comportamentais que vão medir a propensão do ser humano para mentir. Então, às vezes, mesmo que inconscientemente, a gente mente. Então, os resultados são intercalados por entrevistas, os resultados, né, desses experimentos são mostrados nesse documentário, e eles são intercalados por entrevistas, né? Com verdadeiras e muitas vezes chocantes histórias sobre mentiras. Então, especialistas examinam as razões por trás desse nosso comportamento desonesto e as implicações dessas ações na sociedade, né? Então, é um documentário bem legal para esse tema, porque esses especialistas vão analisar por que a gente faz isso e quais são as consequências disso, quais são as consequências dessas pequenas atitudes desonestas. Então, o cientista comportamental Dan Ariely traz esses elementos juntos e nos guia para descobrir as verdades complicadas sobre mentiras. E o mais importante, ele explica, há um jeito simples de mudar políticas públicas e situações cotidianas para que as pessoas possam agir de forma mais honesta. Então, a direção é de
Yael Melamed, e o ano desse filme é 2015. E aí, pessoal, a gente também vai ver alguns livros. Um deles é Ética e Vergonha na Cara. Esse livro cabe perfeitamente no tema. Ele é de Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo bem atual, que eu amo de coração, e Clóvis de Barros Filho. São os dois autores desse livro, ok? Então, o livro trata do seguinte: jogar lixo no chão, colar na prova, oferecer dinheiro em troca de algum benefício. Todos esses são comportamentos que podem ser facilmente percebidos em nosso dia a dia, quase como se fossem situações corriqueiras e típicas da cultura brasileira. Mas de que maneira isso se reflete na formação de crianças e jovens? A corrupção estaria mais próxima de nossa vida cotidiana do que gostaríamos de supor? Como Mário Sérgio Cortella e Clóvis de Barros Filhos discutem nesse livro, seja em casa, seja na escola, no trabalho, muitas vezes os meios utilizados para alcançar um objetivo acabam sendo tratados como uma questão menor diante dos resultados obtidos. Os autores lançam uma importante reflexão sobre o modo como orientamos nossas escolhas, mostrando de que forma a vergonha encontra seu lugar na ética, a fim de que possamos pensar e agir para além do comodismo dos prazeres individuais. Então, é um livro que fala muito dessas pequenas corrupções do dia a dia, né? E lança essas reflexões. Por que será que a gente age dessa forma? E agindo dessa forma, será que eu não estou prejudicando o outro? E muitas vezes até prejudicando a mim mesmo, né? Agindo dessa maneira. Então, é um livro que cabe perfeitamente nesse tema que dá para vocês citarem aí na redação de vocês. Ok? Um outro livro que vocês podem utilizar é A Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade, que é de quem? Ó, de Dan Ariely, né? Que já foi citado lá, é um cara que foi citado lá no texto motivador, e ele foi também, a pesquisa dele deu base àquele documentário que eu mostrei para vocês, e aqui também, agora nós temos um livro desse autor, para vocês verem que ele é uma das principais referências dentro desse tema. Então, ele lançou esse livro, né, um livro bem provocativo, e nesse livro ele afirma que todos nós somos desonestos. A questão é que nosso comportamento tem duas grandes motivações. Por um lado, queremos nos enxergar como pessoas honestas e honradas. Por outro, tanto quanto possível, queremos atender os nossos interesses, né? A gente quer se enxergar como pessoa honesta, mas a gente também quer atender os nossos interesses pessoais. Então, através dos resultados dessa pesquisa que Dan Ariely fez, e de suas experiências pessoais, ele vai analisar as atitudes antiéticas na esfera pessoal, profissional e na esfera política. E ele vai mostrar também como esses comportamentos desonestos afetam a todos, afeta todo mundo, né? Mesmo quando acreditamos ser possuidores de altos padrões morais, mesmo quando a gente acredita que, nossa, somos muito honestos, a gente está cometendo pequenas corrupções. Então, ele nos encoraja a lançar um olhar mais honesto sobre nossas ações, mostrando que a desonestidade está em toda parte. E que esse é um comportamento muitas vezes irracional, porém, ele é inerente à condição humana, ou seja, ele está arraigado no ser humano, esse comportamento desonesto, ele é próprio do ser humano. Então, além disso, o livro vai identificar o que nos mantém honestos, apontando ainda o caminho para pequenas mudanças, porque as mudanças são possíveis, né? Pequenas mudanças que podem fazer com que sejamos, em face das nossas limitações, mais éticos. Mesmo diante dos nossos limites, o livro aponta caminhos para que a gente consiga ser um pouco mais ético, um pouco mais honesto. Então, também é um livro que ele é escrito com bastante bom humor, né?
esse bom humor é uma característica de Dan Ariely. Então, esse livro é escrito com humor, né? E o charme, que é a marca dele, né? A marca registrada do autor. Então, esse livro vai nos levar à compreensão mais profunda sobre os nossos princípios éticos, né? E as motivações dele. E aqui também vou trazer para vocês alguns dados estatísticos, né, sobre que vocês podem utilizar aí na redação de vocês, porque os dados estatísticos, eles são maravilhosos para argumentação. Eles são muito bons para se colocar lá no D1 e no D2. Então, ajuda muito a fortalecer os nossos argumentos quando a gente coloca lá dados estatísticos. Por isso que eu gosto sempre de trazer para vocês. Então, a gente tem um dado aqui que diz: um levantamento realizado pelo Centro de Pesquisa Data Popular, liderada por Renato Meirelles, apontou que, na prática, a honestidade do brasileiro é bem menor do que se pensava. A pesquisa apontou que, apesar de 3% dos brasileiros se assumirem corruptos, 70% admitem ter tomado, ao menos, uma atitude corrupta na vida. Achou muito? Pois a pesquisa, que ouviu cerca de 3,5 mil pessoas, ainda mostrou um dado mais alarmante. 80% dos entrevistados afirmaram que conhecem alguém que já cometeu algum tipo de ilegalidade. Percebem que o número de entrevistados que diz que conhece alguém que cometeu algum tipo de ilegalidade é maior do que aqueles que admitem que cometeram, né? Então, são dados bem alarmantes mesmo, né? Olha só, gente, quem quiser consultar mais dados, pode entrar aí nesse site, que esses dados foram retirados de lá, ok? Vamos lá para mais dados estatísticos. Olha só, tem uma aqui que diz: pesquisa da consultoria Ipsos, obtida com exclusividade pela BBC Brasil, mostrou que, entre outubro de 2014 e maio de 2016, o número de entrevistados que declarou ter dado um jeitinho no último ano passou de 49% para 62%, um aumento de 26%. Então, é um dado que dá para utilizar aí nos argumentos de vocês. Um outro dado retirado do mesmo site, segundo o estudo, para a maioria dos brasileiros, atitudes como pedir a um médico conhecido para passar na frente na fila no posto de saúde, ou pedir a ajuda de um amigo que trabalha no serviço público para expedir um documento mais rápido, encaixariam nessa categoria e não seriam corrupção. Ou seja, as pessoas fazem isso acreditando que isso não é corrupção, elas não julgam isso como corrupção, né? Só que são pequenas corrupções do dia a dia, né? Porque à medida que eu furo a fila no médico, eu prejudico outra pessoa que também está ali doente, que também está precisando de atendimento rápido, e talvez até casos mais urgentes do que o meu. Então, tá aí o lugar, né? Foi retirado do site bbc.com, certo? Então, nesse site aí, nessa página, tem mais dados que vocês podem consultar para fundamentar a redação de vocês. E temos aqui mais alguns dados que diz o seguinte: é costume as pessoas descumprirem a norma quando não enxergam um prejuízo concreto aos semelhantes, ou quando não confiam na legitimidade da lei, constatou a professora Luciana Ramos, da FGV Direito SP, numa pesquisa que coordenou em 2016, o Índice de Percepção do Cumprimento da Lei. Mais do que isso, quando os entrevistados são colocados na posição de avaliar a atuação de outras pessoas, eles relatam a impressão de que a população em geral não tem o costume de cumprir a lei, mas de dar de novo, o eufemismo, jeitinho, né? Então, pode ser citar também essa pesquisa feita por Luciana Ramos, né, da FGV Direito São Paulo, que mostra que as pessoas também
não acreditam, né, que estão cometendo corrupções. E elas cometem essas pequenas corrupções, principalmente quando acham que isso não está prejudicando o outro. E em outros casos também, quando acham que a lei não está muito legal, né? Essa lei ela não é tão legítima, ela não está tão legal para a sociedade e acaba descumprindo essa lei. E desse mesmo site também tem esse outro dado que diz: ao avaliar a relação do brasileiro com as leis, a pesquisa constatou que 81% dos entrevistados afirmaram que, sempre que possível, escolhem dar um jeitinho, em vez de seguir as normas. Da mesma forma, 76% acreditam que é fácil desobedecer às leis, em geral, quando não é algo que possa prejudicar muita gente. As pessoas que cometem delitos dizem: eu já fiz. Sentem que seus pares não vão recriminá-los, disse Luciana. Isso é uma percepção ruim, porque é contra a lei. É uma relação com a norma que é a de não levar muito a sério. E isso pode extrapolar para tudo. Okay? Então, segundo Luciana Ramos, ela afirma que isso é ruim, essa coisa de extrapolar a lei, né? De não obedecer à lei, mesmo quando essas pessoas não acreditam nessa lei. Isso não é bom porque elas acabam extrapolando as coisas, acabam indo mais além e vai chegar um ponto de prejudicar outras pessoas. Então, aqui está o site, onde eu retirei, época.globo.com. Vocês podem consultar esse site e ver mais dados lá, ok? Então, vamos agora para algumas frases, né? Alguns pensamentos que podem ajudar aí vocês a fundamentar a redação de vocês, a incluir repertório sociocultural na redação de vocês. Uma delas é de Alana Fernandes, que diz: ser honesto não é virtude, é obrigação. Uma outra frase, que é de Komolo Kiss, que diz: infelizmente, vivemos em um mundo onde honestidade é tida como virtude e não mais como obrigação. É semelhante à frase anterior, né? E a gente tem essa outra aqui, de Cardoso, que diz: a honestidade é uma virtude ameaçada de extinção. Uma outra frase que dá para vocês utilizar é de Guimarães Júnior, que diz: honestidade não é virtude, honestidade é um dever moral para quem vive em sociedade. Temos também essa outra de Max Rocha, que diz: piores que o desgoverno, a corrupção, as políticas de terra arrasada, pão e circo, são a alienação do povo e o desvio de conduta dos eleitores. Curiosamente, os mesmos que cobram ética e probidade de quem está no poder. Então, essa aqui é muito boa também, né? Para colocar lá na redação, porque a gente está sempre cobrando que os políticos sejam honestos, quando, na verdade, a maior parte da população também não é. Tem essa de Benjamin Disraeli, que diz: os homens são éticos, as leis são desnecessárias. Quando os homens são éticos, as leis são desnecessárias. Quando são corruptos, as leis são inúteis. Gosto muito dessa, né, gente? Assim, afinal, as leis acabam não servindo para muita coisa, né? Se os homens são éticos, para que as leis? Se eles forem sempre honestos, não há necessidade de lei. E quando eles são corruptos, as leis acabam sendo inúteis, porque eles acabam driblando a própria lei. Temos também a de Immanuel Kant, né, do filósofo Immanuel Kant, que diz: tudo que não puder contar que fez, não faça. Se você não puder dizer que fez isso, então não faça, porque é desonesto. E temos também de Mário Sérgio Cortella, que diz: é necessário cuidar da ética para não anestesiarmos a nossa consciência e começarmos a achar que tudo é normal. Ok, gente? Ainda temos essa de Antônio Gomes Lacerda, que diz o seguinte: a ausência da ética deixa um vácuo onde se propaga a onda da corrupção. Ok, gente?
Então, é isso, o repertório dessa semana. Qualquer dúvida sobre o tema, né? Qualquer ajudazinha aí que vocês quiserem, é só irem me procurando e comentando aí, certo? E colocando as dúvidas de vocês, que aí eu vou tentando solucionar, certo? É só me procurar que eu vou tentando ajudar vocês, né? Vou tentando orientar vocês melhor na escrita dessa redação. É isso, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus, se cuidem, né? Se protejam aí na casinha de vocês, bem guardadozinhos, escrevam a redação, se dediquem a ela, nada de cópias na internet, por favor, né? Se dediquem, busquem escrever a partir do pensamento de vocês, da opinião de vocês, e é isso, né? Então, um abraço, tchau, tchau, até a aula de amanhã e tudo de bom para vocês.